Gente, vocês não estão afim. Deus quer fazer prosperar a sua vida. Amém? Durante toda a tarde, até o final, você vai entender isso. Eu sei que é só o começo, isso parece estranho, porque as pessoas têm medo de reconhecer, elas não têm coragem de reconhecer que querem se tornar mais prósperas, ter mais dinheiro. Mas eu quero que você saiba uma coisa, Deus quer que você tenha esse desejo no coração. Porque o Senhor, que é dono dos céus e da terra, que é dono do ouro e da prata, Ele quer dar para quem? Para os seus. Se nós entendemos o propósito, tivermos visão e fé nessa área, é sobre a sua vida, você vai ser o escolhido de Deus para ser abençoado na área financeira. Amém? Até o final você vai ter a convicção disso. Mas a minha palavra é sobre Deus ou Mamon, né? São dois deuses. Que Deus que nós vamos escolher servir? Deus, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, né? Ou Mamon, que é o Deus da riqueza. Jesus nos questionou sobre isso. Em Mateus 6:24, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, ele começa um diálogo querendo ensinar sobre riquezas para os seus discípulos. E ele termina dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A melhor tradução é riquezas. O fato de ter mencionado mamon é porque a palavra aramaica usada, mamonas, ela tem um significado amplo. Aliás, essa palavra mamonas, que se refere à riqueza, é citado só 4 vezes no Novo Testamento. Outras palavras são citadas para falar sobre riqueza. Por isso que colocaram mamon, porque aqui Jesus ele fala sobre adoração. Então, tem a tradução que é mamon, que é um deus sírio, né? Que ele é representado com algumas figuras, mas a mais conhecida é um velhinho com um saco de dinheiro na mão. Então, essa tradução aqui para essa palavra, não podeis servir a Deus ou mamonas, muitas vezes é traduzido por mamon, trazendo então a alusão a esse Deus sírio que fala sobre adorar as riquezas. É traduzido também como tesouro ou como riqueza, mas aqui a riqueza é personificada, se opondo a Deus. Eu quero começar trazendo alguns conceitos sobre dinheiro. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que dinheiro não é algo neutro. E nem é algo só material. Mamon, citado aqui como riquezas, ele é uma entidade, um principado espiritual que procura nos dominar. O outro conceito que é importante que nós saibamos é que por detrás do dinheiro existem forças espirituais bem reais, né? Que confere ao dinheiro vida própria. Então, dinheiro não é só aquela nota que você vê, nem são as cifras que estão na sua conta bancária. Mas dinheiro tem vida própria. Traz em si um conceito espiritual. Na Bíblia, contém 2.350 referências sobre dinheiro. Fala-se muito sobre dinheiro na Bíblia. 22 versículos no Sermão do Monte, dos 111 versículos que contém esse sermão, que é o principal sermão de Jesus, não é? Mais citado e estudado. Das 49 parábolas que Jesus citou, 22 falam sobre dinheiro. Ou seja, Jesus quis nos ensinar mesmo, com complexidade, com profundidade, a respeito de dinheiro.
Um dia seria muito bom a gente estudar aqui, que vocês estão programando, as parábolas que falam sobre dinheiro. Jesus traz cada conceito tremendo. Hoje eu vou falar há pouco tempo, então eu vou só introduzir o assunto. Não dá para esgotar o assunto. Então eu resolvi mencionar, não é, algumas maneiras de se relacionar com o dinheiro, em alguns âmbitos. Em primeiro lugar, como nós tratamos com o dinheiro em relação ao nosso Deus. Em segundo lugar, como tratamos com o nosso dinheiro em relação ao nosso próximo. E em terceiro lugar, como tratamos o dinheiro para trazer benefícios a nós mesmos. Visando o meu benefício, o meu desenvolvimento, a minha vida pessoal. Amém? Eu quero abordar sobre esses 3 aspectos. Em primeiro lugar, como devemos agir com o dinheiro em relação a Deus? Isso é muito importante, porque aqui quando Jesus falou, ele disse assim, não dá para você servir a Deus e a mamon, servir a Deus e a riqueza. Não é porque ele está dizendo assim, você não deveria fazer isso. Não, há uma impossibilidade aí. Se você escolhe a Deus, não tem como servir a mamon. E se você escolhe mamon, não tem como servir a Deus. Eles são antagônicos entre si, eles se opõem. Então, a decisão é sua, é minha. Amém? Então, como vamos tratar em relação a dinheiro com o nosso Deus? Em primeiro lugar, eu quero abordar, tem muitas coisas que dá para a gente abordar aqui, mas eu quero abordar a mais importante, que é o começo de tudo. Digamos assim, se fosse os 10 mandamentos da vida financeira com relação ao nosso relacionamento com Deus, seria o primeiro mandamento. Teria os 9 depois. Tem muita coisa aí. Mas o primeiro e o mais importante é fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você se relaciona com Deus com fidelidade no dízimos e nas ofertas, saiba que Deus tem dominado a sua vida. E você está trilhando no caminho de adoração a Deus. Mas infidelidade nos dízimos e nas ofertas é um resultado, uma consequência do domínio de mamon nas nossas vidas. Então é importante que nós saibamos por que é tão importante os dízimos e as ofertas. Porque os dízimos e as ofertas foram estabelecidos como manifestação de adoração. Então, quando você vem no culto, né, a gente, muitas vezes, principalmente na era moderna, o culto para nós é muito mais um consumo do que uma prestação de serviço. Onde a pessoa vem para receber. Então, eu venho para o culto para consumir. Então, eu chego atrasado no louvor porque eu não quero adorar a Deus, isso não me importa. Mas eu venho receber a palavra do pastor. Eu não dou dízimo e oferta porque isso não é importante. Eu dou se sobra. Não, a adoração a Deus não é um produto de consumo, mas é um exercício que você tem que fazer de entrega. Amém? Diga, entrega é adoração. E dízimo e oferta é adoração, é você prestar culto ao Senhor, trazendo a Ele dízimos e ofertas. E eu quero abordar aqui, na lei é instituído de forma muito clara como Deus queria que isso fosse feito. Mas o dízimo, ele aparece antes da lei de Moisés e depois da lei de Moisés. Por isso, é importante que nós saibamos que é uma prática que Deus espera de nós em fidelidade hoje. E é muito importante nós embasarmos, porque a gente ouve muita coisa aí na internet contrária ao dízimo. Pessoas que não querem se comprometer em adoração e servir ao Senhor, optando pelo Senhor e não por mamon. O dízimo, lá na lei, em Levíticos 27, de 30 a 32, a lei de Moisés, Deus traz muitas especificações sobre o dízimo. E diz assim: também todas as dízimas da terra
tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Os dízimos não são seus, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Santa aqui significa separado. Os dízimos, tanto do fruto da terra, como do cereal, como também da agronomia, digamos assim. Porque naquela época, a economia se desenvolvia o quê? Com pecuária e agricultura. Então aqui diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se a pessoa quisesse, em vez de levar 10ª parte da sua colheita ou do seu gado e quisesse ficar com ele, teria que acrescentar a 5ª parte do seu valor sobre ele para entregar no tabernáculo ou no templo. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o bordão ficava aqui e passava o gado. Era uma maneira de se contar quanto tinha, né, no seu rebanho. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo, separado para o Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Deus liberta o povo do Egito, porque a família de Jacó, quando entra no Egito, não era um povo, era uma família com 70 pessoas, um conglomerado de pessoas. Mas quando Deus liberta o povo do Egito, sai uma nação, um povo. Onde ele diz: vocês vão sair porque vocês são o meu povo, eu serei o seu Deus, o seu rei, eu vou dar uma terra e esta é a lei que vocês têm que seguir. E quanto ao dinheiro, e quanto àquilo que eu vou dar para vocês, 10% é consagrado a mim, não é de vocês, é meu, os 10%. Isso na lei, as pessoas, tanto no deserto, lá tinha o tabernáculo, produziam, tinha que levar a 10ª parte de tudo que produziam, seja na agricultura ou seja no pastoreio. E aqui tem algumas regras sobre isso, mas tinha que entregar no tabernáculo. Por quê? Porque tinha toda uma tribo que era sustentado pelo dízimo que se dava. E as ofertas, o dízimo é o quê? 10% de tudo que tem sustenta o tabernáculo, sustentava o templo. E as ofertas? As ofertas eram os sacrifícios que eram dados. Não é? A morte dos animais, tanto as pombas, como as ovelhas, como os bezerros, como as ofertas de cereais, eram entregues em adoração ao Senhor. E ali tem toda a forma de execução, como tinha que ser feito aquelas ofertas. E hoje, de todas aquelas ofertas citadas no Velho Testamento, uma só é extinta. Na verdade, 2. Da culpa, do pecado, né? Do pecado e da culpa. Isso Jesus já pagou na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que pagou esse sacrifício. Então, eles ofereciam anualmente, não é, sacrifícios de animais para que não houvesse mais pecado sobre a vida deles. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus morreu uma vez por todas. Amém? Mas tem outros tipos de oferta. Não precisamos apresentar animais para serem sacrificados, mas podemos trazer ofertas financeiras para diversas razões. A oferta do testemunho. O que é a oferta do testemunho? Quando Deus te abençoa com alguma coisa, você pode fazer uma oferta de agradecimento. Tem tanta gente que ora para receber uma cura, para receber uma bênção, recebe e passa em branco. Não, tem a oferta do testemunho. Testemunha a respeito da sua bênção, traga uma oferta de gratidão. Tem as ofertas votivas. Podemos fazer votos financeiros. Senhor,
se o Senhor fizer tal coisa na minha vida, eu vou trazer uma oferta para o ministério. Eu já fiz muitas ofertas votivas. Aliás, eu amo fazer ofertas votivas, porque votos financeiros rompem os céus a nosso favor. Aprenda a fazer votos que você vai ver os milagres que você vai viver. Então, tem todo esse tipo de ofertas. E se você se sujeitar a Deus, você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Agora, antes da lei, Abraão oferece oferta a Melquisedeque, rei de Salém. Esse Melquisedeque poderia ser um rei de alguma território, ou de alguma cidade que chamava Salém. Mas a gente sabe que em Hebreus fala que ele é uma pessoa sem genealogia, que ele sempre foi. Então aqui, Melquisedeque pode ser então uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. E um dia Abraão, depois de uma vitória numa guerra, ele deu dízimo a Melquisedeque. Está lá, deixa eu ver aqui. Em Gênesis 14, a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De todo o espólio da guerra que Abraão tinha vencido, ele pegou 10% do espólio de guerra. Incluía tudo que ele trouxe, né? Tesouros, como joias, como roupas, que eram caras na época, né? Era uma coisa rara, ninguém tinha um guarda-roupa de roupas. E tudo aquele espólio de guerra, ele trouxe e deu o dízimo para Melquisedeque. Agora, o dízimo, ele vale depois da lei. Nós estamos vivendo na era da graça, na era da igreja. Ele funciona para nós agora? Primeiro conceito que nós vemos é que Jesus, ele aprovou o dízimo. Quando Jesus fala sobre o dízimo, ele não reprovou, ou ele não disse, passou o tempo. E Paulo, que é aquele apóstolo que ensinou as doutrinas para a igreja, ele também citou o dízimo e não disse que não era mais para praticar tal coisa. E Paulo, ele trouxe fundamentos para a nova igreja. Tanto é que ele falou, vocês gentios não precisam guardar o sábado. Vocês gentios não precisam fazer observação das festas de luas novas. Se não era para trazer o dízimo, ele com certeza teria citado. Mas quando ele cita o dízimo, em Hebreus, ele cita aprovando e trazendo ensinamentos sobre o dízimo. E está lá em Hebreus, versículo 7, capítulo 7, a partir do versículo 5. Paulo citando, né? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hoje, Paulo está dizendo, hoje quem recebe os dízimos são os filhos de Levi, da tribo de Levi. Mas teve um momento que o pai de vocês, Abraão, um dia entregou dízimo para aquele que não tem genealogia. É referência a Melquisedeque, dizendo aqui Melquisedeque não teve princípio. Portanto, ele é eterno. Por isso que se diz que Melquisedeque era uma manifestação de Cristo. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo. Aqui são os filhos de Levi que recebem dízimo, são mortais, certo?
Porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Aqui quem recebe dízimos são os mortais, mas ali, com Abraão do qual vocês são filhos, portanto vocês entregaram dízimo a ele através de Abraão, que é Cristo Jesus no Velho Testamento, o Melquisedeque. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Até a tribo de Levi tinha que pagar para Cristo, né? Os dízimos, eles não eram isentos de trazer o dízimo, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do sacerdócio de Jesus em Melquisedeque, que é superior ao sacerdócio de Levi e dos seus filhos. E no que se refere ao dízimo, ele está dizendo assim, Levi e seus filhos receberam o dízimo, recebem até hoje. Mas Melquisedeque, que é Cristo no Velho Testamento, ele recebe dízimos até dos filhos de Levi e de Abraão, seu pai. Portanto, ele é superior ao sacerdócio vigente. Se por acaso o dízimo tinha que ser cessado nesse momento, ele tinha que fazer uma alusão. E ele não fez. E Jesus não fez. Porque Jesus um dia conversando com os escribas e fariseus, até passei o texto aqui, porque não vai dar para eu fazer tudo. O que ele disse? Olha, vocês são muito fiéis em pequenas coisas. Vocês dão o dízimo até do hortelã, do cominho. E vocês não têm misericórdia. Vocês têm que dar o dízimo e ter misericórdia. Então o dízimo é uma forma de adoração e nós precisamos adorar com fidelidade hoje. Sabe por quê? Porque a infidelidade traz um rombo na nossa vida. Hoje você vai ouvir muitas técnicas de como você deve agir para prosperar. Mas se você não for fiel no dízimo, não adianta nem você receber os próximos conceitos. Não adianta. Porque você não tem a bênção de Deus. Se você não adorar a Deus com aquilo que Ele coloca nas tuas mãos, e Ele coloca 100% e você devolve, você entrega na casa do Senhor os 10%, você não tem a bênção dEle nesse quesito. Consequências da fidelidade e da infidelidade. Atuação, primeira coisa, atuação do espírito de roubo. Lá em Malaquias, houve um momento que o povo estava passando por uma grande escassez econômica. E Deus fala através do profeta, vocês estão me roubando. E é por isso que eu tenho trazido essa escassez no meio de vocês. Não é o diabo, não, sou eu que estou fazendo isso. Porque vocês são amaldiçoados, porque vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam fazendo todo o cerimonial de adoração. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele tinha muitas formas de agir nesse quesito. Mas Ele resolveu agir através da nossa disposição em adorá-lo, com aquilo que temos nas nossas mãos. E Ele disse assim, olha, no texto lá em Malaquias, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro é a minha casa, a minha obra, eu em primeiro lugar, e depois eu os abençoarei. E provai-me nisto. Única coisa que Deus disse, pode botar aqui em conta. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador veio pela ação de Deus e Deus falou, se vocês forem fiéis, eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é muito claro aqui. Jesus sempre demonstrou que o estilo da vida dos filhos de Deus deveria ter uma característica, a abundância. Se nós não vivemos uma vida em abundância na área financeira, temos que buscar a Deus, porque Ele tem conserto para as nossas vidas. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso inclui todos os aspectos. Quando Ele fala sobre o ladrão, que é Satanás, Ele diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida abundante. Ninguém esteve diante de Jesus que não saiu com abundância. Ele, ao multiplicar pães, fazia de maneira extraordinária. Ele, para pagar imposto, fez nascer uma moeda na boca de um peixe. Jesus foi sustentado pelas mulheres ricas, teve toda a provisão que precisou. Na sua morte, ele ficou no melhor túmulo, no túmulo que ninguém tinha usado de um homem rico. Jesus não foi pobre. Jesus teve toda a suficiência necessária para o seu ministério, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Então, é importante que nós entendamos isso. Relacione-se com Deus em fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Satanás, como você se relaciona com? Quando você deixa Mamon dominar, trazendo infidelidade. Seja fiel ao Senhor, é o primeiro, são as primícias. Recebeu o salário, já separa o dízimo. Venha com alegria, com prazer, adorando ao Senhor, entregando. Entregue as ofertas. Faça ofertas, seja extravagante diante do Senhor. E quanto mais a gente dá, mais o Senhor acrescenta. Isso é muito claro na palavra de Deus. Se você der, mais Deus te dará. Porque quem é fiel no muito será levantado. Quem é fiel no pouco será levantado sobre o muito. Amém? E Jesus ensinou tantos conceitos. Como você faz com que a sua riqueza material se torne riquezas para com Deus? Porque a sua riqueza material, tudo aquilo que Deus te der aqui, tem que se tornar como riqueza para com Deus. Primeiro, vivendo o propósito de Deus no que concerne tudo aquilo que Ele der na sua mão. Não faça planos segundo a sua vontade. Consulte a Deus como é para você gastar aquilo que Deus está te dando. O como fazer. Seja fiel na obra do Senhor. Você que sustenta o avanço da obra do Senhor. O mundo não entende o que é isso. Porque o mundo é dominado por Mamon e é avarento. Eles querem para si. Avareza significa amor ao dinheiro. Então aquele que conquista quer para si. Com raras exceções, não é? Então, nós que somos de Deus, a gente tem que entender que fidelidade a Deus traz, eu já entrei no ponto aqui, generosidade. Eu vou introduzindo sem falar os pontos direito. Como devemos agir para com o próximo, no que concerne ao dinheiro. Se Deus te domina, vai ser com generosidade, já introduzi o assunto. Se é Mamon que te domina, vai ser com avareza. A generosidade faz parte do Filho de Deus, porque você tem, quanto mais de Deus você tem, mais olhar de Deus você terá. Então, quando você vira a necessidade do próximo, você vai ter o quê? Alegria em estender a mão. Tanto dando como emprestando. Em Salmo 112, que fala do homem justo, ele cita várias vezes assim, olha, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Você, Deus tem prosperidade e riqueza para você. Creia nisso. Amém? Você vai sair daqui com essa fé. E nos próximos tempos da sua vida, no próximo momento, Deus vai acrescentar aquilo que você tem nas suas mãos. Amém?
Você crê nisso? É isso que Deus tem para você. Já começa a olhar pelos olhos da fé. Eu sempre orei a Deus, Senhor, o meu fim tem que ser mais próspero do que o meu começo. Se eu for caminhar com o Senhor e trilhar todos os aspectos da minha vida, inclusive a vida financeira, o fim vai ter que ser melhor do que o começo. É ou não é? Porque a palavra de Deus diz que o homem de Deus deixa herança para os seus filhos e filhos dos seus filhos. Eu falei, Deus, eu quero herança para os meus netos. Amém? Você tem que ter o suficiente para deixar herança para os seus netos. É esse o propósito de Deus para a sua vida. Se você ainda não amealhou nem para você, nem para a sua descendência, tem que buscar. Entenda aquilo que Deus tem. E se aproprie com fé que você vai ver que vai acontecer na sua vida. Amém? Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Quando você se preocupa com os mais desvalidos, com os necessitados, Deus se preocupa com você. No final desse salmo, é um salmo muito lindo, diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Oh, glórias! Distribui, dá ao pobre. Tem gente que fala, eu não dou porque eu tenho pouco, não tenho para dar. Gente, você vai na favela, é uma coisa impressionante. Às vezes aquele que tem pouco divide com aquele que tem menos que ele. Mas às vezes a gente fica numa bolha, né? A gente vai crescendo, vai vivendo no meio de gente que tem e não vê quem não tem. Então nunca se compadece com a dor e com a pobreza do outro. A gente tem que sair e enxergar. Amém? Para a gente poder abençoar aquelas pessoas que precisam. A filantropia no Brasil, ela engatinha. Mas ela está crescendo. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus está se estabelecendo no Brasil. Aqui tem toda uma estatística, né? Mas fala muito sobre as ONGs. Muitas vezes as ações da igreja não entram nessa estatística. Nós aqui na nossa igreja fundamos uma ONG, a Viva. Se você não acompanha, vai no Instagram, chama Viva Associação. Por quê? Porque através de uma associação, às vezes você recebe contribuição daquele empresário que não quer dar para a igreja, mas quer fazer filantropia, ajudar o próximo, ele dá para uma associação. Muitas pessoas vêm trabalhar na associação, nunca entrou numa igreja, mas vem servir aqui, né, Naísa? Médicos que querem fazer um trabalho social, vêm servir aqui na clínica médica. Muitos chegam aqui e por isso se convertem. Muitos se convertem porque são abençoados com as nossas ações. Muitos se convertem porque fazem parte desse movimento de ajuda. Mas o importante é que nós tenhamos isso no nosso meio. E quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, você está contribuindo para isso. Vocês sabiam que a cada 3 anos, um dízimo ficava na comunidade, nas pequenas cidades, né? Quando Israel se estabeleceu na terra, tinha o templo, levava-se todos os dízimos, né, para o templo. Mas a cada 3 anos ficava ali na sua cidade, nas sinagogas. Sabe por quê? Para ajudar os necessitados daquela comunidade. Por isso nós temos que, através do nosso dízimo, o dízimo que você traz aqui, a gente tem que, em fidelidade, investir também para ajudar os pobres. Amém? E aqui a gente faz com fidelidade, pode crer. É incrível, uma coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Gente, eu tenho tanta coisa para falar aqui, que eu preciso selecionar. Aqui, quanto ao próximo, a gente tem que aprender a ajudar. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo cita esse texto de Salmo 112. Se você tem que entender como você tem que agir para ser próximo, você tem que ler o Salmo 112 e 2 Coríntios 9. Porque ele cita. Nesse momento, o apóstolo Paulo está levantando uma oferta, porque toda a igreja de Jerusalém, da Judéia, estava passando por grande necessidade.
Então ele passa pelas igrejas levantando uma oferta. E quando ele prepara a igreja de Corinto, ele coloca ali muitos conceitos sobre oferta e não dízimo. Tem muita gente que pega esse texto e acha que esses conceitos são para dízimo. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma oferta de amor para sustentar a igreja da Judéia. Não fala de dízimo. E ele diz assim: distribui e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Citando o Salmo 112. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, quem que dá semente para você semear? E pão para você comer? Deus. Deus também suprirá você e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, vos enriquecendo em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Gente, esse conceito aqui é tão profundo. Ele diz assim, olha, Deus te dá pão para você comer, e Deus te dá semente para você semear. Se você comer o seu pão e semear a semente, Ele vai aumentar a sua sementeira. E aí você vai ter mais pão, porque Ele vai te enriquecer em tudo. Agora, se você comer o pão e a semente... Gente, isso é tão sério que quando você ganha alguma coisa, você tem que perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer com isso? O quanto? Não é o quanto eu tenho que dar, é o quanto eu tenho que ficar para mim. Porque a palavra de Deus diz que se nós retemos mais do que é justo, será por pura perda. Se Deus te der dinheiro na tua mão, riqueza, e você retém para você mais do que é justo, e não investe em propósitos, na obra do Senhor, em ajudar o próximo, sabe o que vai acontecer? Vai ser pura perda, aquilo que você fica na sua mão. E é muito importante que saibamos disso. Porque a nossa esfera espiritual, os nossos princípios estão baseados na palavra. Porque você pode ver muita gente aí no mundo prosperando através de riquezas ilícitas. E mesmo que não seja ilícita, mas traz dores. Traz dores, porque às vezes não é pautada em princípios da palavra de Deus. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, até incrédulo, porque tem muito judeu que vive esses princípios, é mais rico do que muita gente no meio da igreja. Sabia? Tem empresários aqui no Brasil que a gente sabe que é dizimista, está prosperando muito mais que empresários na sua área que são crentes, mas não são fiéis ao dízimo. Porque uma coisa, se você é fiel num princípio, Deus te abençoa. É por isso que eu te falei, não adianta você ouvir qualquer outro conceito se você não entender a base, que é a adoração. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Então, se você serve a Deus, dê o seu coração em adoração. E tudo aquilo que você tem vai fazer parte disso. Segundo lugar, a avareza. Quando nos relacionamos com o próximo, nós temos que rechaçar da nossa vida a avareza. Em Lucas 12 diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não é o que você tem, é muito mais do que você tem. Passa pelo que você tem. E como você administra o que Deus coloca nas tuas mãos. Mas não é você. Ele lhes proferiu ainda uma palavra dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e ainda recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Que benção, hein? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém?
O que Deus quer propor para você hoje é que você entesoure para Deus. Que você seja rico para Deus. Como você transformar, você sabe que a Bíblia diz como você tem que transformar uma riqueza do mundo para Deus. Vivendo o propósito de Deus na sua vida. Ficando com aquilo que é justo, investindo naquilo que é propósito, naquilo que Deus te manda, tendo uma visão grande. Nós somos agentes de transformação. Se Deus der muito dinheiro na sua vida, invista em projetos de transformação, de ajuda aqui para o nosso país. Não é? Há tanta pobreza no Brasil, a gente pode interferir nisso. Em Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Sabe a palavra avareza, que significa, na sua etimologia, amor ao dinheiro. E quem ama o dinheiro é idólatra, porque idolatra o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ter dinheiro. Ter dinheiro é de Deus. E você tem que desejar ser o mais rico que você pode. É lógico que a tua vida não pode ser pautada nisso. Mas nesse aspecto, nesse contexto, nesse âmbito financeiro, você tem que desejar prosperidade para fazer tanta coisa que é importante ser feito, que o povo de Deus pode fazer. Amém? Aqui diz assim que por todas essas coisas vem a ira de Deus, porque isso são coisas que os filhos da desobediência fazem, não nós. Amém? Nós temos buscado a generosidade, temos aprendido nessa área. O Brasil tem transformado por causa da igreja. E tem gente que quer taxar imposto nas igrejas. Cobra imposto, às vezes não administra bem os impostos, e nós que estamos fazendo a obra, que estamos ajudando aquele que precisa, ainda tem governantes que querem taxar a igreja. Vocês acreditam nisso? Tem gente que defende. E eu preciso terminar aqui, tenho 3 minutos. Como agir com o dinheiro para o seu próprio benefício? Saiba que se você viver os princípios de Deus, você atrai para si bênção. Mas se você escolher Mamon na sua vida, der ouvidos a ele, a essa potestade do ar, você vai trazer maldição para você. Porque a Bíblia é muito clara. Bênção é consequência de obediência a Deus e seus mandamentos. Leia Deuteronômio 8, 14, 10 a 14, eu não posso listar aqui. Mas Deus disse assim para o povo, quando chegou na terra prometida. Ele disse assim, olha, antes de entrar, quando Moisés falou com o povo, escreveu Deuteronômio, que estavam diante da lei, prontos para entrar na terra prometida, ele disse assim, olha, vocês vão entrar lá. Vocês vão viver em casas que vocês não construíram. Vocês vão ganhar terras, plantações que vocês não plantaram. Então, entenda uma coisa. Não fale para si mesmo que vocês que ganharam isso. Aqui, ó. Antes te lembrarás do Senhor. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riqueza. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Muita gente que começa a enriquecer, começa a se ensoberbecer. Não entende que tudo vem de Deus. Quanto mais a gente vai adquirindo, e se prepare que você vai adquirir muita coisa, Deus vai dar na sua mão. Seja fiel no pouco, Ele te levanta sobre muito. E sobre o muito, quando você estiver lá em cima, não fique achando que foi o seu, seu potencial que te levou lá. Porque tem gente que tem, às vezes, o mesmo potencial. É lógico, que se a gente não vive os princípios certos, dificilmente chega lá. Mas quando chegar lá, não acho que foi você. Sem o favor de Deus, nada acontece. Às vezes,
A mesma pessoa trabalha no mesmo lugar, 8 horas, mesmo tempo, e de repente Deus levanta um e o outro não. Então a gente tem que entender que Deus é aquele que nos abençoa. E maldição vem sobre a escolha de Mamon. Se você amar as riquezas e não a Deus, entendendo que tudo vem de Deus e tudo tem que ser para a glória de Deus, você vai atrair para si maldição. Em Deuteronômio 11:28 diz assim: a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E outros deuses aqui pode ser Mamon. Amém? Eu quero terminar dizendo que é muito importante que nós brasileiros rompamos com a mentalidade que nós herdamos dos nossos antepassados. E muitas vezes está vigente hoje. Nós temos que buscar os princípios de Deus no que concerne às riquezas. A gente herdou uma mentalidade da igreja romana de que pobreza é virtude e riqueza é maldição. Porque muitas vezes a realidade que a gente vê é que as pessoas que adquirem riqueza, adquirem por forma ilícita, passando sobre as outras pessoas. Mas pobreza não é virtude, pobreza é maldição. Porque Deus, quando fez céus e terra, Ele deu tudo ao homem, para que o homem tudo tivesse. A pobreza vem como resultado da corrupção humana. Mas quando a bênção chega numa casa, a pobreza vai embora. Quando Deus chega numa terra, a pobreza vai embora. Amém? Porque Deus tem a bênção sobre as nossas vidas. Então eu quero terminar essa palavra que é a primeira de todas, dizendo que a primeira atitude, o primeiro passo que você tem que dar em direção à sua prosperidade é escolher a Deus e resistir a Mamon. Amém? Você está disposto a isso? Então eu quero orar por você. E eu quero orar porque nesta nação tem uma grande potestade de Mamon. O espírito de roubo domina e muitas vezes nós não nos indignamos como deveria. A gente vê o roubo e a gente alui o roubo como se fosse natural, mas não é natural. E muitas vezes o roubo vem sobre a nossa vida porque nós não entendemos a gravidade do que acontece ao nosso redor. Você tem que fechar a sua vida para a atuação de Mamon. A vida da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu território e da sua nação. Porque quando nós levantamos sobre a nossa nação alguém que pratica corrupção e se dá ao roubo, vem sobre nós grande luta espiritual. E a nação brasileira, a igreja de Jesus no Brasil, sofre muita luta contra Mamon. Se nós não formos fiéis ao Senhor, e em busca, em fidelidade, em orações e jejuns, nós somos dominados por esse espírito de roubo. E esse espírito de roubo que paira muitas vezes na atmosfera espiritual, porque tem legalidade de agir no nosso território. Nós como igreja, nós temos que romper, porque a nossa lei não é essa que é vigente, a nossa lei é a lei espiritual e Deus comanda. Amém? Mas nós temos que fechar mais as brechas e ter mais autoridade para rechaçar Mamon na nossa vida do que em muitos outros territórios e muitas outras nações do mundo. Nós lutamos com muito afinco contra Mamon. Então esteja esperto, busque a Deus, tenha discernimento para que Ele não entre na sua vida. Porque Mamon vai tentar ganhar o teu coração para tirar a prosperidade da igreja de Jesus. Porque quando você prospera, a igreja prospera e o reino é estabelecido através da obra que você está sustentando.
Amém? A igreja primitiva explodiu. Sabe que quando o Espírito Santo age, há uma grande liberalidade entre o povo. Eles vendiam, eles não ficaram preocupados. Eu tenho que trazer o dízimo ou não? Não. O Espírito Santo foi de tal forma que eles vendiam as propriedades e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ali eles distribuíram e ajudavam a todos. E o Espírito do Senhor Deus, nesse tempo, vai ter que ser poderoso no meio da igreja, para que não sejamos subjugados pelo espírito de roubo, que muitas vezes paira e é invocado através das autoridades da nossa nação. Eu, quando fui preparar essa palavra, até pedi oração, vou terminar. Eu já passei 5 minutos do meu tempo. Quando eu fui preparar essa palavra, eu nunca senti tanta luta como agora. Porque o povo brasileiro, muitas vezes, não tem indignação contra o roubo. Anui o roubo. Acha normal. Tem um caráter distorcido. Isso é muito sério, gente. A gente tem que se indignar contra o roubo. A palavra de Deus diz que Deus abomina o roubo, é a iniquidade do roubo. Então não deixe ser dominado por Mamon, porque quando Mamon domina a sua vida e a minha vida, vem grande roubo sobre a nossa vida e a gente é roubado dos grandes propósitos que Deus tem para nós. Amém? Então eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos terminar orando. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você tem se relativizado em muitos aspectos na sua vida, é a hora de você pedir perdão. E entender que o que Deus tem para você é muita bênção. Amém? Levante a sua mão para o alto. Senhor Deus, eu quero orar agora, Senhor Deus, repreendendo o espírito de Mamon. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, na minha nação, Senhor Deus, o Senhor venha sobre nós e julgue a nossa causa, Senhor Deus, e nos favoreça. Senhor Deus, tira do nosso coração toda adoração a Mamon, tanta relativização aos pecados de roubo. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira do nosso meio, Senhor Deus, e traz santificação nesse aspecto. Senhor Deus, abra os nossos olhos para que vejamos. Senhor Deus, muda a nossa esfera espiritual. Senhor Deus, na nossa nação, Senhor Deus, porque muitas vezes esses demônios são invocados, mas nós não fazemos parte. Nós somos a igreja, a resistência, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mamon não prevalecerá contra a igreja de Jesus no Brasil, em nome de Jesus. Senhor Deus, o poder do Senhor vem sobre as nossas vidas, a santificação, a fé, a visão, Senhor Deus, para avançarmos, para que o seu reino se estabeleça neste lugar, para que possamos, Senhor Deus, mudar o modo de vida, Senhor Deus, o modo que a nossa sociedade opera, Senhor Deus, e que sejamos transformados, Senhor Deus, que nós passemos por uma restauração na terra, a partir de nós, Pai, é o que eu te peço em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor.